Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler hoje para nossa meditação, nosso devocional, Mateus 28, versículo 16 até o 20. Mas eu quero destacar uma frase do versículo 20 para nossa meditação nessa manhã. Diz assim a palavra: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Olha bem, nós temos aqui uma promessa extraordinária de Jesus. Uma promessa extraordinária. O versículo 20 diz: E ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você já parou para pensar o quanto é importante nós contarmos com essa presença? Você já parou para pensar o tanto que é importante nós termos a certeza e a convicção que Jesus estaria conosco todos os dias? E ele não prometeu isso numa semana, ele não prometeu isso em 15 dias, ele não prometeu que estaria um mês com a gente, não. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma coisa que nós deveríamos empenhar, porfiar por ela, disputar por ela, é a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus nos nossos lares, no nosso trabalho, em todos os lugares que estivermos. O capítulo 57 de Isaías diz que só tem uma coisa que pode fazer separação entre nós e o nosso Deus. É a opção por uma vida de pecado. Por que eu estou falando opção por uma vida de pecado? Porque existe uma diferença entre ser pecador e ser ímpio. Pecador todos nós somos. Porque a palavra pecado, ela não é usada só ou simplesmente no meio evangélico. Parece que aqui, no meio religioso, dizendo assim, a palavra pecado é mais empregada. E parece às vezes que pecado só está ligado à questão da fé. Mas não, quero explicar de uma forma mais simples. A palavra pecado significa errar o alvo. Alguém pode fazer um serviço impecável. Alguém pode fazer alguma coisa e ser impecável naquilo que faz. Olha bem, mas o pecado em que a Bíblia diz que separa o homem de Deus não é o erro de um trabalho, não é um erro de alguma coisa secular que nós fazemos, não. Ele está falando o seguinte: o pecado que a Bíblia diz que separa o homem de Deus é justamente o pecado de nós não conseguirmos andar debaixo dos conceitos de Deus, de nós não guardarmos os seus mandamentos. Olha o que ele diz no verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, isso é mandamentos. E eis que eu estarei convosco, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Outro segredo do texto, ele não falar que eu estarei convosco, mas eu estou convosco. Por que essa expressão? Eu gostaria que você entendesse que Deus não está preso a tempo. Deus não está preso a passado, a presente ou a futuro. Para Deus, tanto o passado quanto o presente ou quanto o futuro estão patentes aos seus olhos e Deus pode contemplar qualquer momento da nossa existência como se já estivesse acontecendo. Mesmo as coisas que vão acontecer no futuro já estão patentes aos seus olhos. Ele promete: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu queria te falar, quando eu digo em termos de pecado, que você não perca essa presença. Que você não ache que não seja importante ter Deus presente com você em todos os momentos. Mas é importante saber e ressaltar que Deus conhece todas as nossas boas obras. Ele conhece tudo que nós fazemos de bom, mas também Ele conhece tudo que nós fazemos de mal.
Ele conhece todos os nossos pecados, todos os nossos pensamentos. Não pense você que você entre para a porta de um quarto, fecha a porta e Deus não vai ver o que você está fazendo, porque Ele estará ali presente vendo também. Não pense que você vai entrar debaixo do chão, dentro de um buraco, de um poço, e Ele não vai te ver, porque Ele vai estar te vendo. A Bíblia diz no Salmo 139 assim: onde fugirei da tua presença? Se eu for à sepultura, o Senhor está lá. Se eu for lá nos confins dos mares, as tuas mãos, a tua presença estará comigo. O Salmo 109 diz que Deus sabe tudo da nossa vida. E Ele está presente em tudo da nossa vida. Eu quero te falar uma coisa. Nós que aceitamos a Jesus como Salvador, temos uma rica promessa e nós podemos ter certeza que Jesus sempre estará ao nosso lado. Ele diz assim, olha, onde tiver 2 ou 3 congregados no meu nome, eu estarei no meio deles. Olha bem, algumas pessoas elas querem servir a Deus sozinhas, isoladas, mas Ele já deu uma pista para nós, Ele já deu uma palavra para nós dizendo que não é assim que funciona. Ele disse, onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. A primeira carta de João, no capítulo 1, verso 7, fala assim, se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós não conseguirmos andar na luz, nós não temos comunhão. Talvez eu poderia inverter essa palavra. Se nós não conseguimos ter comunhão com as pessoas, com os irmãos, com a igreja, é porque nós não estamos andando na luz. Porque pessoas que andam na luz, elas mantêm a comunhão. Pastor, mas tem coisas, ofensas que as pessoas nos fazem que são difíceis de engolir, são difíceis de suportar. Te coloque no lugar de Jesus quando ele ia para a cruz. Te coloque no lugar de Cristo quando ele estava sendo levado para ser crucificado. E ele fala assim, Pai, na cruz, pregado, sangrando, ele vai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas às vezes nós somos muito donos da razão, não é verdade? Às vezes nós achamos que nós temos toda a razão. Damos vazão aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, e achamos que os nossos pensamentos são o ápice da certeza e da verdade. Você já parou para pensar que você pode estar errado, que você pode estar pecando, e que você pode estar afastando a presença de Deus da tua vida? Você já pensou que o Espírito Santo que ele disse que habitaria em nós se entristece? A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, verso 29, se não me engano, diz assim, olha, e não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só palavras que sirvam para edificação. Não entristeçais o Espírito Santo no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Eu me lembro naquela jornada no deserto, quando Deus tirou o povo do Egito e levando para a terra de Canaã. Foram 40 anos de proteção de Deus. Eu acho extraordinário, eu falo muito sobre isso porque eu acho extraordinário. Deus estava com aquele povo naquela jornada, ele não deixava aquele povo sozinho. A Bíblia diz que durante o dia no deserto, Deus era uma nuvem sobre a cabeça deles. Olha bem, Deus era uma nuvem para aplacar o calor e o queimor do sol. E à noite, aquela nuvem se transformava em uma grande coluna de fogo que ficava levantada no meio do arraial para aquecer o povo. A temperatura no deserto oscila de 0 a 40 graus, ou de 40 graus durante o dia a 0 grau à noite. Talvez na nossa vida também as situações pareçam assim. Às vezes as coisas se tornam tão diferentes, tão extremas, que só o nosso Deus para nos dar vitória e nos fazer vencer diante de todas essas situações. Eu quero te falar uma coisa. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele falou que nós precisamos guardar aquelas ordenanças, aquelas palavras que ele nos deu. Eu estava lá dizendo que nós não podemos entregar a nossa vida ao pecado. Eu disse que há diferença entre ser pecador e ser ímpio. O pecador somos todos nós, que por mais que desejamos fazer o bem, às vezes não conseguimos. Essa palavra do apóstolo São Paulo. Ímpio é aquele que tem o pecado como parceiro diário, peca o tempo todo, vive o pecado e acha que está tudo normal. Na nossa vida a coisa é diferente, porque quando nós pecamos nós sentimos pesar, nós sentimos arrependimento, nós nos sentimos mal por causa do pecado. O ímpio não.
Ele acha que está tudo normal. Você já viu aquela pessoa que chega para um crente, chega para você e fala assim, não, você não pode fazer isso. Por que você não pode? Ele pode? A diferença está em que você está pecando, você é um pecador, mas você se arrepende todas as vezes que faz. E aquele é o ímpio. Ele tem o pecado como parte da existência, como parte da vida. O pecado na vida dele não dói, não machuca, não provoca arrependimento e nem um pesar. Pare e pense. Não perca a presença de Deus na tua vida, porque Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo para habitar em você. E só o pecado, uma vida de impiedade, é que pode afastar Deus, para que Deus não cumpra essa promessa na minha e na sua vida. E tenha certeza, se você tem vivido para Deus, você não está sozinho. Que Deus abençoe você nesse dia e muito obrigado pela tua atenção.